E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma entrevista que eu fiz para uns alunos de psicologia de alguma universidade aqui da Polônia que queriam entrevistar algum estrangeiro para ver alguma coisa de problemas de adaptação, esse tipo de coisa. E eles fizeram algumas perguntas que nos deixaram um pouco pensativos. E a gente quer colocar esses pensamentos num vídeo, e é nesse vídeo aqui. Então fica ligado aí. Nessa entrevista que eu dei pros caras, eles fizeram, além de algumas perguntas que nos deixaram pensativos, fizeram algumas perguntas menos relevantes, que inclusive eu consegui falar bem mal da Polônia. Eu não sei se era isso que eles queriam, tá ligado? Mas eles perguntaram da comida, a gente não gosta da comida, né? Então eu tive que falar mal da comida polonesa. Ah, mas eles perguntaram da comida brasileira também, tu fala que não É, gostava, eu não, então eu ele não sabe gosto que de tu é não. chato. Falei mal dos funcionários públicos também, porque eles perguntaram como que era meu dia a dia sem falar polonês. Aí eu falei, mano, A única merda é os funcionários o único públicos. problema é quando eu vou resolver coisa na prefeitura. Mas a pergunta que eles fizeram que mais nos deixaram pensativos era se eu me considerava brasileiro, polonês ou qualquer outra coisa. E essa pergunta nos deixou pensativos porque antes dessa pergunta eu não me considerava brasileiro, tá ligado? Porque apesar de ser brasileiro, eu tenho várias coisas da cultura brasileira que eu não me identifico nem um pouco. Que é, sei lá, por exemplo, brasileiro gosta de futebol, odeio futebol. Não que eu não sou daquela galera que eu sou superior porque eu não gosto de futebol. Eu só não gosto, tá ligado? Em vez de futebol, eu gosto de jogo Rocket eletrônico. League, É, Rocket League. que é quase futebol. E, sei lá, eu não gosto de carnaval também. Brasileiro, se tu pensa num brasileiro, você pensa o cara sambando, tá ligado? Mas se a gente não é brasileiro, qual que é a outra opção? Pra gente, que a outra opção seria polonês. Mas, cara, com certeza a gente não é polonês, não se identifica nem um pouco com a cultura polonesa. Não que a gente, sei lá, pensa algum pensamento negativo sobre o polonês, mas é uma cultura muito diferente da nossa. Inclusive, ela perguntou se eu mudo o meu jeito de ser pra interagir com a galera do trabalho. E talvez eu devesse mudar, tá ligado? Mas eu não mudo. Eu não mudo. Até dei um exemplo de no trabalho lá, os poloneses eles são bem mais sérios, né? Eles não têm esse senso de humor do brasileiro de rir de qualquer coisa, rir do que não deve, fazer piada em momentos não tão oportunos. E se vocês acompanham o vídeo aqui, vocês devem ter percebido que eu sou um tiozão do caralho. Se tem uma Lá, oportunidade. quinta série pegando. Se tem uma oportunidade de fazer um trocadilho, eu vou lá, tô fazendo trocadilho, tô fazendo piada, tô rindo de desgraça, tô rindo dos outros, tô rindo de mim mesmo. E essa característica não combina muito com o jeito de ser do polonês. Até. As piadas polonesas são tri sem graça, São bem sem né? graça, cara. Às vezes os poloneses têm que falar que estão fazendo piada pra galera perceber. Ah, então eu tenho que rir aqui. Tá ligado? Até, tipo, teve. Eu já contei essa história pra Rafa. No trabalho teve uma reunião que eu tive que sair antes. Aí eu chamei meu gerente e falei: gerente, eu vou ter que sair antes, tudo bem? Aí ele falou assim: ok, apenas saia silenciosamente. Aí eu falei pro cara: just like a fart, am I right? Ah, como é que dá pra traduzir? Ou assim como um peido, tá ligado? Sair silenciosamente como um peido. E daí a gente tava online aqui, né, no chat. E meu gerente não riu e só falou: ok, só não faça piada quando você for sair da reunião. Mas enfim, então, tipo, o meu jeito com certeza não é um jeito polonês. E assim como ela perguntou, talvez eu devesse mudar meu jeito pra interagir com os poloneses. Mas eu não faço, se eu Mas tiver. não é tão problema, né? Porque tu fala bastante quando tu tá nas reuniões e tudo. A galera se empolga quando tu começa a fazer piadas, mas as piadas deles são muito sem graça. Todo mundo sabe que as piadas deles são muito sem Pode graça. crer. Quando eu engato um trocadilho aqui e começo a falar um monte de piada, a galera também ri bastante e larga um monte de piada ruim depois, que ninguém mais ri. Traga tudo. Acaba o mood ali, tá ligado? Mas pelo jeito a galera gosta de uma piada. Menos de peido. É menos de peso. Menos de peso. Peido já é demais. Outra parada que faz a gente pensar que a gente tá mais perto da cultura brasileira do que imagina é porque eu costumo pensar que eu interajo com qualquer pessoa, independente da nacionalidade, independente de qualquer característica que ela tem, independente de qualquer coisa. Se a pessoa for legal, eu interajo com ela. Mas no meu ciclo social de amigos, que é bem pequeno, inclusive, que eu converso por prazer, né? Que eu converso não por obrigação, é só brasileiro, tá ligado? E se eu tô interagindo online, comentando em algum fórum, alguma coisa, eu sempre priorizo comentar em português, interagir com um brasileiro. Eu tô sempre, por prazer, interagindo com brasileiros
e interajo com galera estrangeira só quando eu quero algum objetivo maior, por exemplo, falar alguma coisa do trabalho, tirar dúvida de alguma coisa que eu tô tendo problema, ou ajudar quando a pessoa tá tendo problema com alguma coisa. Então, no ciclo social, claramente, apesar de eu me identificar como alguém que não tem preferência, né, por interagir com pessoas de alguma característica, não tem como eu contra-argumentar isso se no meu ciclo só tem brasileiros. Eu só interajo com brasileiros. Então quer dizer que realmente eu me sinto muito mais confortável quando eu tô rodeado pela cultura brasileira. Levando em consideração as coisas que a gente consome, a gente seria mais virado pra americano e japonês, talvez, do que pra brasileiro ou polonês. É porque cultura brasileira a gente não consome nada. A gente não gosta da cultura Nem brasileira. música, nem livro, nem nada. Nem filme dublado, por exemplo. Mas isso é com a cultura polonesa também. A gente tentou olhar filme polonês, mas não dá. Não dá. É tudo gangster. É tudo gangsta. A galera de gangue. Um filme lento, difícil de tudo. Mas música meio fora da hora, tá ligado? Aham. Mas- É muito zoado. É a cultura deles, né? Uma parada que a gente também não conseguiu se adaptar muito bem. Talvez eu interaja muito mais com o brasileiro por causa dessa característica de brasileiro de rir de qualquer coisa, de fazer piada com tudo. Até quando é sério, é piada. Então na internet eu gosto também de estar comentando e fazendo trocadilho, fazendo piada, fazendo shitpost e tudo mais. E quando você vai tentar fazer isso em inglês, a coisa sempre parece que tem um tom mais formal. Por exemplo, se tu for pedir ajuda em português, no Facebook, por exemplo, para, sei lá, galera, meu carro estragou, como que eu faço? Mesmo que é um problema específico, é possível que alguém apareça fazendo piada e alguém ri da piada junto, tá ligado? Fala assim, também comprou, sei lá, uma maré aí, é claro que vai estragar essa merda. Mas se tu for no Reddit, por exemplo, e fazer essa mesma pergunta em inglês, Os caras vão levar a sério o teu problema. vão levar a sério. E se alguém aparecer fazendo piada, os caras vão questionar, mano, como assim? Você tá rindo do problema do cara? Tá ligado? Tá rindo da desgraça alheia. Então essa característica de rir de qualquer coisa é bem brasileiro mesmo, uma característica, pelo menos que eu não vi em outra cultura e que eu me identifico bastante, que talvez que faz, né, o humor, né, que faz eu ficar bem mais à vontade perto de brasileiro, sabendo que eu não vou, sei lá, machucar o sentimento de ninguém se eu fizer alguma piada, alguma coisa. No trabalho eu faço piada igual e sabendo do risco. Quando eu fiz a piada do Pedro, eu pensei, e agora? Vamos ver que E agora vai ser demitido. vamos ver E era justo com o gerente. É, né? justo com o gerente. Mas eu assumi o risco e falou, vamos pro abraço. E com certeza, em todos os lugares que eu trabalhei no Brasil, os caras iam fazer outra piada de volta, tá ligado? Se eu fizesse essa piada. Porque brasileiro tem esse, né, esse clima muito mais leve, que me deixa, pelo menos, muito mais à vontade. Que talvez pro estrangeiro seja muito mais desconfortável. Né? Ele pensar assim, mano, como é que vocês riem dessas coisas? Ou como vocês não estão levando esse assunto muito a sério. Eu acho que eles pensam que o povo polonês é leve mesmo. Leve? O povo polonês é leve? O povo polonês. O povo brasileiro é leve. Tipo, de alegre, né? Que eu já ouvi falarem que, tipo, o brasileiro é muito alegre. Pode ser, é difícil alguém não gostar, né, dessa característica de fazer piada com tudo. Porque aqui quando a gente vai num lugar, a galera gosta quando a gente fala que é brasileiro, né? Tipo, eu fui na VET essa semana. Ontem. E eu falei pra veterinária que o sobrenome do Ricardo era português. Ela, tá, português. Daí eu falei, a gente é brasileiro. Ela, brasileiro, eu conheço um brasileiro, tal, casou com não sei quem. E ela, tem um monte de brasileiro lá, oi. E até perguntou como é que falava o teu nome. Pode crer. O sobrenome. Então, Eles adoram brasileiro. Então talvez não seja só eu que me sinto confortável com a cultura brasileira. Talvez todo mundo no mundo se sinta confortável com a cultura brasileira. Mas e aí, será que isso é suficiente pra falar assim, então eu sou brasileiro, né? Eu me considero um brasileiro, da cultura brasileira. Porque parece que quando eu tô falando isso, parece que eu tenho que pegar uma caixa que tem todas as características dos brasileiros que eu tenho que aceitar, que é o Tipo, futebol, carnaval, né? E Mas... o que mais que tem na cultura brasileira? Pagode. Ser entrão na vida dos outros também, né? Ser... Como que é a palavra? Íntimo. Tentar ser íntimo quando você não tem tanta intimidade. A gente não é assim. Eu não gosto de tirando pessoas piada, assim. né? Porque piada é um negócio que deveria ser íntimo, mas pra gente não é. Eu rio de desconhecido, rio de conhecido, rio de todo mundo. Então acho que dá pra afirmar que se a gente tiver que escolher uma cultura pra falar, a gente se identifica muito mais com essa cultura que com certeza é a brasileira. Né? Apesar de ter várias características que a gente não se identifica, se tivesse que escolher uma, seria brasileira. Mas mesmo assim eu não me sinto confortável pra
pra falar pros outros, eu sou um brasileiro, visto a camisa brasileira, sou um brasileiro de Eles coração. pegam todos os estereótipos daí fode. Deve falar. Por exemplo, se alguém perguntar assim, com que tipo de pessoa você é? Oh, eu sou brasileiro, então dá pra tu ter uma ideia de como eu sou. Eu não me sentiria confortável falando isso porque parece que é uma mentira. Parece que se tu pegar um brasileiro, não tem tanto a ver com um brasileiro, com a cultura brasileira que é mais conhecida no exterior. Apesar de eu me identificar bastante com o humor brasileiro. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha pra ajudar o canal. Se inscreve no canal também. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!